Então vamos compartilhar o que Deus tem para nós nessa noite. Dizendo não para todas as incertezas, dizendo não a todas as dúvidas que possam nos intimidar diante dos cuidados de Deus, daquilo que Deus faz, fez, pode fazer. São exatamente as incertezas daquilo que Deus pode fazer que provoca ansiedade, inquietações, preocupações excessivas no coração. Eu até estava comentando com a Gisele que eu montei uma cadeira de balanço, mas acho que o pessoal da mídia esqueceu de pôr. Que é uma das melhores definições que eu já encontrei até hoje para ansiedade, John, foi uma cadeira de balanço. Que a pessoa senta numa cadeira de balanço e ela movimenta ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Os dias Davi e Golias foram dias de muita ansiedade para o povo de Deus. Inquietação, angústia. Eles plantavam, os filisteus saqueavam toda a lavoura, entulhavam os poços. Alguém precisava dar um basta. Precisava dar um basta naquilo. Eu gostaria muito que essa noite fosse a noite do basta. Basta para tantas coisas que desagradam a gente. Basta para tudo aquilo que possa tirar a nossa alegria, a nossa paz, nossa esperança. Basta. E quando chegou o momento do duelo de Davi e Golias, Saul colocou a sua armadura pesada sobre Davi. E ele tentou andar com aquilo, movimentar para lá e para cá, e disse: não posso mais andar com isso, basta. Basta. Tirou aquilo do seu corpo e usou as armas que Deus havia dado para ele. Há momentos na vida que nós precisamos dizer basta, chega. Não posso mais andar com isso. Eu não sei se os irmãos sabiam que existe o Dia Mundial do Basta. O Dia Mundial do Basta, ele surgiu por conta de um movimento, de uma mobilização contra o tabagismo, no mundo todo, contra o cigarro. E o dia do basta para o cigarro foi uma bênção, porque melhorou muito a sociedade. Eu acho que os nossos jovens e adolescentes aqui não têm a menor ideia da situação complicada, do constrangimento que era para a gente que não fumava, entrar, por exemplo, no restaurante para almoçar, para jantar, e de repente alguém do lado acendia um cigarro. Como era desagradável isso. E a gente não podia falar nada. Às vezes no ônibus, para os irmãos, né? Eu andei já muito de ônibus, as pessoas fumando no ônibus. E olha, pasmem, eu ficava muito irritado quando eu via pessoas acendendo cigarro em hospitais. Na fila do corredor ali, né? As pessoas ansiosas acendiam o cigarro. Aí surgiu o movimento internacional do basta contra o tabagismo. E nós precisamos também usar essa atitude de Davi para chegar um momento na vida e dizer: não posso mais andar com isso, com essa culpa, com essa inquietação, com esse pecado, com essa fraqueza, chega, basta, não posso mais andar com isso. Preciso de libertação, basta. Dia Internacional do Basta, até Deus tinha os seus dias de basta. Chegou um momento que Deus disse para a cidade de Sodoma e Gomorra: acabou, basta. O clamor da cidade chegou até mim, basta. Nos dias de Noé, basta. O coração do homem é inteiramente corrupto, basta para essa civilização. Depois de 430 anos de cativeiro do povo, Deus disse para o faraó: faraó, chega, basta. Enviou pragas no Egito.
E eu fico pensando às vezes, a experiência de tantos irmãos queridos que nós gostamos tanto, que hoje abandonaram a igreja, abandonaram Deus. Estão no mundo. E a nossa oração é que esses irmãos acordem e façam como o filho pródigo, né? Basta, não quero mais cuidar de porcos. Basta para o chiqueiro. Basta para o mundo, eu quero voltar para Deus. Quero voltar para a casa do Pai. E nós podemos lembrar dessa atitude de Davi com o rei Saul. Não posso mais andar com isso. Basta. E libertou o povo dos filisteus. Como foi que Jesus concluiu os seus ensinamentos sobre ansiedade? Vamos lembrar como foi que Jesus concluiu o ensinamento sobre ansiedade? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 até 34. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se cada dia tem os seus males, nós também podemos dizer basta para os males de cada dia. E como é que eu posso dizer basta para os males de cada dia? Confiando nos cuidados de Deus. E Jesus, quando ele diz, olhai para as aves dos céus, e não trabalham, não semeiam nem colhem, e o Pai Celestial as sustenta. Nós podemos usar essa atitude corajosa de Davi, que disse, basta, não posso mais andar com isso, para as incertezas, diante dos cuidados e das provisões de Deus. Que Jesus aqui ele estava falando de provisões. E nós podemos dizer basta para as incertezas e para as dúvidas. E nós podemos pensar um pouquinho aqui sobre as 3 necessidades que são básicas para a dignidade humana: comer, beber e vestir. 3 necessidades básicas. Jesus disse, olhe para as aves dos céus. E nós temos tanto que aprender com os animais. Olhe para as aves dos céus. Eu acho muito interessante Jó 38, 41, quando ele diz assim, observai, este foi Lucas 14, 24, observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam. Eles não têm despensa. Como está a sua despensa? Os corvos não têm. E o Pai Celeste sustenta. Mas Jó 38, 41, eu acho muito interessante quando ele diz, quem prepara aos corvos a sua comida, o seu alimento? Por isso
principalmente quando os seus filhotinhos gritam a Deus. Quem é que prepara a comida para os corvos? E veja que a alimentação dos corvos não é uma alimentação comum. Imagina os filhotinhos de corvos clamando por comida. Quem que sustenta? Mas eu queria contextualizar isso daqui para os dias atuais que nós estamos vivendo hoje, para uma coisa bem perto da gente aqui, que talvez os irmãos não percebam, mas isso pode nos ajudar a lembrar sempre sobre a fidelidade de Deus e aprender isso com os animais. Quantos de vocês aqui conhecem o pasto das vaquinhas da Cassiano Ricardo? Levante a mão. Ai, está vendo? O pasto das vaquinhas da Cassiano Ricardo. Irmãos, que privilégio aquelas vaquinhas têm. Sabe qual é o tamanho daquele pasto? 566 mil metros quadrados de pasto. Mas sempre quando, de ano em ano, a gente escuta boatos, né? O pasto das vaquinhas vai acabar. Agora vai acabar o pasto das vaquinhas. Aí de repente as vaquinhas sumiram. Nós estamos há 22 anos aqui ouvindo isso. As vaquinhas sumiram. Os tratores removendo todos os cupins ali. Acabaram os cupins. Tinha muito cupins ali. Aí de repente o que aconteceu? As vaquinhas voltaram. Continuaram pastando. Calmas, serenas, tranquilas. Quando eu passo ali, eu olho para elas, parece que elas estão dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. 566 mil metros de capim. Ainda tiraram todo o cupim para facilitar a vida da gente. Aí de repente, as vaquinhas sumiram. Plantações de girassóis. Que maravilha. Lembra das plantações? Fez foto lá, Rosana? Quanta gente fez foto. Fazia selfie, punha nas redes sociais. Que coisa maravilhosa. Acabou o pasto. As vaquinhas sumiram. Agora eles vão cultivar girassóis. Os girassóis secaram. Morreram. O que aconteceu das vaquinhas? As vaquinhas voltaram. E elas continuam lá pastando. Pastando. E qual é o boato atual? O boato atual está aqui na minha mão, gente. Olha aqui. Né? Fim de uma era. Ilustres moradores do aquário perderão seu nobre pasto. Está até meio errado esse negócio aqui, né? Perder o seu nobre pasto. Né? Eu moro um pouquinho mais lá para o centro. Né? Perder o seu nobre pasto. Os moradores. Aí continuam aqui. O que já está definido no projeto atual do terreno das vaquinhas é um conceito inovador. Coisa nova que vem por aí. Uma área que pertencia à Ford, depois pertenceu à Vibraz, hoje essa área pertence ao CTH. Agora vai ser o fim do terreno das vaquinhas, será mesmo? Essa notícia atual aqui já provocou um terremoto no mercado imobiliário na cidade. Os gananciosos já estão todos correndo. Quem é que vai construir? Quem que vai comprar? Quem vai vender? Quem vai ganhar? Quem vai perder? Está todo mundo ansioso. Aí você olha para as vaquinhas, elas estão calmas, serenas, tranquilas. Porque elas confiam no Pai Celestial. Pai Celestial que deu um pasto de 560 mil metros quadrados para ela. Não vai faltar com elas. Sempre vai haver pasto verdejantes para as ovelhas que confiam nos cuidados do bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar pastos verdejantes. Nunca vai faltar o que comer. Se Deus criou o corpo, por que Ele não iria garantir sustento para os corpos? O corpo é mais importante. Mas uma segunda necessidade básica
para a dignidade humana é a água. Não andeis ansiosos pela vossa vida, que é a vez de comer e de beber, porque sem água não tinha colheita, sem colheita não tinha trigo, sem trigo não tinha pão, sem pão não tinha alimento. O povo. E o rio Jordão ficava muito longe dos povoados. Daí então havia a prática de poços, cavar poços. E os filisteus, além de roubar a colheita do povo, ainda entulhavam os poços. E Deus disse: basta. Eu preciso de que alguém diga basta para esses filisteus. E Davi disse: é comigo. Não podemos mais andar com isso. Chega. Vamos derrubar esse gigante. Basta. Não andeis ansiosos pela vossa vida, com que você vai comer, vestir, que tem um pai que cuida. Mas depois em seguida ele diz também: não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de vestir, a roupa. Verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Será que os irmãos já prestaram atenção nessa expressão? Eles não trabalham e nem fiam. Jesus não estava falando aqui sobre fiador, fiança. Ele estava falando aqui sobre fiação, mas a fiação de tecidos, de roupa, fiação de tiar, fiação de linho, de lã, de algodão. Eu tenho certeza que principalmente as mulheres aqui estão conhecendo essa minha linguagem. Porque naquele tempo, Renata, as famílias faziam suas próprias roupas em casa. E as mulheres eram tão prendadas que cada família tinha um tiarzinho em casa. Mas o que é tiar, pastor? Era uma engenhoca antiga para tecer a lã, para tecer o linho, para tecer o algodão e fazer roupa. E Jesus disse: olha, mulheres, cuidado, eu vou dar um recado. Não se ponha remendo de pano novo, roupa velha. Faça o remendo direitinho. Eu sou desse tempo, eu não tenho vergonha de falar. Ficava bravo quando a minha mãe fazia uns remendos que não dava para ir com aquilo para a escola. Era bullying. Era bullying. É. Mas as mulheres eram prendadas. Faziam a roupa em casa. Eu tenho certeza que as irmãzinhas aqui mais experientes se orgulhavam de ter uma máquina Singer. Ainda tem ainda? Quantos tem máquina Singer aqui? Não é possível. Ainda. Mas funciona? Que maravilha. Os homens estão rindo aí, mas os homens também se orgulhavam quando tinham uma máquina Olivetti para datilografar. Naquele. Mas fazia em casa, pegava o couro da ovelha, fazia uma sandália bonita, casa, fazia roupa em casa, era maravilhoso. Né? Mas e quando eu meditava nessa passagem, eu me lembrei de uma coisa, que eu comentei algum tempo atrás aqui, viu, Cristo? O diabo veste Prada. É impressionante o que o inimigo fez. A roupa que Deus criou para cobrir o corpo da vergonha, do pecado. Não foi por isso que Deus fez a roupa? Para cobrir o corpo da vergonha do pecado. Ninguém deveria se orgulhar de roupa. Ninguém. Mas o inimigo conseguiu transformar a roupa num orgulho, num objeto de luxo. Moda, consumo, movimenta milhões de dólares no mercado. E aí ele tenta descobrir o que Deus cobriu. Descobrir o que Deus cobriu.
Então o pecado hoje está perdendo o pudor. É impressionante como algumas mulheres estão se tornando cada vez mais vulgares. Como falta Deus na vida de algumas mulheres. E fazem questão de postar cada foto. Então os irmãos que usam a internet, Instagram, Facebook, tem que correr. Não olhe para isso. Não olhe. Mas quando Jesus, no versículo 29, diz: eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer lírio. Aqueles lírios brancos, maravilhosos. Salomão tinha os melhores figurinistas da época. As melhores costureiras. Ele se vestia com linho finíssimo. Com roupas que vinham do Egito. Quando a rainha de Sabá visitou o rei Salomão, ela ficou assim, deslumbrada com a roupa até dos criados. Mas chegou uma hora que o rei Salomão disse: basta, chega, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Tudo o que o ser humano precisa para ser feliz é ter o que comer, o que beber e o que vestir. Tudo é vaidade. E essas coisas não vai faltar. Não vai faltar. Tudo que nós temos que fazer é olhar para as vaquinhas. O pasto da Cassiano Ricardo. Agora, quando vocês passarem por lá, lembre da ilustração que o pastor fez aqui. E aproveita para olhar para o céu e para as vaquinhas e orar e agradecer. E dizer: Senhor, assim como o Senhor tem cuidado desses animais, eu sei que o Senhor tem cuidado da gente. E vamos esperar 2024 para ver se o empreendimento vem, ou se as vaquinhas vão continuar. Né? Mas nós podemos dizer basta também nessa noite, diante do futuro incerto. Jesus diz no verso 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o futuro incerto, porque o futuro pertence ao Senhor. Por isso é que ele diz no versículo 27, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vida de vocês? O futuro pertence a Deus. É bem possível que Jesus deu essa palavra por causa dos versículos de 19 a 21. Porque no versículo 19 ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e os ladrões não minam e não roubam. Provavelmente Jesus estava dando uma resposta a esse primeiro ensino. O perigo da ganância, da busca de ajuntar tesouros nesse mundo sem Deus, esquecendo a dependência de Deus. Porque o amor ao dinheiro e aos tesouros desse mundo é a raiz de todos os males. É evidentemente que é sábio planejar o dia de amanhã. Jesus não está dizendo isso para não planejar o dia de amanhã. Ele está dizendo e condenando aqui a busca obsessiva, a busca desenfreada, descontrolada pelo futuro, ansiosamente, tentando controlar o seu futuro, seu destino, esquecendo de Deus. Ele está dizendo: isso é uma insensatez. Você vai estar sentado numa cadeira de balanço, você não vai sair do lugar. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. De repente pode aparecer um infortúnio na sua vida, e você não vai poder correr mais atrás das coisas. Vai devagar, devagar. Procure uma qualidade de vida melhor, tempo com a sua família, tempo com seus filhos, tempo com os seus netos. Vai devagar, vai devagar. A gente consegue depois trabalhar, construir, vai devagar.
nós não podemos esquecer, meus irmãos, que nós vivemos num mundo de traças, ferrugens, ladrões que minam e roubam os nossos bens, roubam os nossos tesouros. Eu tenho certeza que quase todos nós aqui já fomos vítimas um dia dos malfeitores, dos enganadores, ludibriadores, encantadores de serpentes. Eles estão por aí. Quantas histórias eu conheço de casais que fizeram um investimento enorme, um sacrifício enorme, o ano todo, juntando dinheiro para ter um buffet, para fazer um buffet, uma boa festa, para ter um buffet, uma boa festa. Na véspera do casamento, cadê o buffet? A traça, ferrugem, corroeu todo o seu investimento. Quantas histórias nós conhecemos de irmãos que pagaram passagens, compraram pacotes, na véspera da viagem o sonho acabou. Tem um colega pastor, o ano todo pagando a passagem para visitar a filha no exterior. De repente a agência sumiu. Ladrões minam, roubam, traça, ferrugem. A única maneira de ter os nossos bens e tesouros guardados na terra é investindo no reino de Deus. Que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, Ele não somente garante os seus tesouros aqui nesse mundo, como Ele também vai garantir os seus tesouros no céu. Ele vai cuidar de você. Ele já está fazendo isso. Cuidando dos nossos tesouros assim na terra, como no céu. Eu estou vendo 2 jovens que entraram aqui. Eu não sei se vocês conhecem a história do povo de Deus. Esse povo chamado judeu sofre tanto. 40 anos no deserto, meus jovens. E não faltou água, não faltou pão, e nem a roupa se rasgou. E Deus colocou esse povo em Canaã, na terra prometida. Por que esse Deus não vai ser fiel com vocês? Confia. 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 Tudo que nós temos que fazer é dizer basta. Basta para essas inquietações. Basta. Eu quero libertação nessa noite. Eu quero aprender a entregar, confiar, descansar. Porque tem um Deus que cuida de tudo. Que cuida das vaquinhas, do pasto, da cassiã. E vai cuidar do meu comer, beber, vestir. E Ele vai cuidar do meu futuro, do meu amanhã. E Satanás, ele usa todas estas decepções e frustrações, prejuízos, para intimidar os irmãos a confiar, entregar e descansar o futuro. Oh, glória, quando alguém diz assim, tomei um prejuízo, mas eu consegui levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque o meu Deus é grande. Ele vai me dar tudo de volta. Basta para incertezas, diante das dúvidas sobre milagres, milagres e provisões. Incertezas e dúvidas sobre aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus faz, Deus que vai fazer. É interessante que quando ele diz no versículo 33, né? Fiquei muito curioso dessa vez com essa expressão. Né? Buscai primeiro o reino de Deus, o lugar do seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Já pararam para pensar sobre isso? O que significa acrescentar? Obrigado, Rei. Obrigado. Amém. Quando eu estava lendo, Reinaldo, que eu parei a acrescentar, eu disse, Senhor, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Acrescentar
significa receber de Deus alguma coisa material, espiritual, que vai além daquilo que você esperava, além daquilo que você precisava, além daquilo que já estava te fazendo mal, tirando o sono, ansiedade. Como é que eu vou resolver isso? De repente, surpresa, aparece um dinheiro, uma bênção, uma vitória. Você fala, ufa, como é que esse dinheiro, essa bênção foi aparecer desse jeito, de uma maneira improvável? Eu não esperava, eu estava buscando aqui, ali, acolá, e de repente aparece de uma maneira tão milagrosa. Aí você dobra os joelhos no chão e diz, glória. Isso é acrescentar. É interessante que os tempos mudam, mas os costumes continuam sendo os mesmos. Olhando a expressão acrescentar, naquele tempo, no tempo de Jesus, os comerciantes já usavam essa prática. Querem ver um exemplo? Quantos irmãos aqui têm comércio? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os comerciantes naquele tempo já usavam essa prática. Eles sempre acrescentavam um pouquinho a mais para agradar os seus clientes, para agradar os seus fregueses, né? Então, vamos dizer aqui, nossos irmãos aqui, nossas irmãs que vão na feira e tal, né? Pega lá, né, dona Clélia, lá com a cesta, né? Aí o comerciante põe um pouquinho a mais de cevada. Vamos pensar naquele tempo, cevada, um pouquinho a mais de trigo. Acrescentava um pouquinho a mais de pães. Acrescentava um pouquinho a mais de peixinhos. Para contemplar, para recompensar você, porque preferiu ele, preferiu o seu comércio. No meio de tantos comércios, você escolheu o comércio daquela pessoa. E aquela pessoa, então, aquele comerciante quis te recompensar, acrescentando um pouco a mais, para que você ficasse feliz e pudesse voltar. Naquele tempo eles já faziam isso. E eu quero sugerir para vocês fazerem a mesma coisa, né? Vão lá no Dinos, vão acrescentar um pouquinho mais. Se for na Sartec, olha, né? Acrescenta um pouquinho mais. É mais. Né? Se for lá na Digital, né? Procura o irmão Henrique lá. Tem que acrescentar um pouco a mais. Né? Mas não pede para Xerique. Tem que ser para o Henrique. Tem que acrescentar um pouquinho a mais. Sabe? Porque no meio de tantas lojas e tantos comércios, você preferiu dele. Acrescenta um pouco. Aqui, por exemplo, né, quando a gente vai fazer batismo, o batistério é aqui embaixo. Né? A gente chama hidrotubo, né, seu Mário? A hidrotubo vem aqui, ele enche o batistério. E olha, a minha preferência é hidrotubo. Todos usando hidrotubo, que enche aqui. Eles não cobram nada também. É a minha preferência. E Jesus quis ensinar o que para os discípulos? Tenham preferência pelo meu reino. Priorize o meu reino. Busquem primeiro o meu reino. E as demais coisas, o trivial, comer, beber, vestir. Além disso, eu vou acrescentar. O ônus é confiar, entregar, descansar. Esse é o ônus. E o bônus, ele vai te surpreender. O bônus, ele vai te surpreender. Porque você confiou. Você entregou. Meus queridos jovens que entraram, faça isso. Conversei com jovens hoje lá no meu prédio, né? Fiquei com pena de uma menininha, né? A idade da senhora Sofia, apavorada. Meu Uber que não vem, não posso perder o Enem. Eu fico com pena dessa criançada.
Eu falei, minha filha, fique em paz. Eu sou pastor, estou aqui no prédio. Não seja por isso. Se você precisar de uma carona, eu deixo você lá na sua escola para fazer a prova. Fico com pena dessa moçada, essa criançada hoje, né? Mas fique em paz. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Além do trivial, Ele vai acrescentar bênção para vocês. E eu vou deixar um testezinho para vocês fazerem em casa, para concluir. Vamos lá? Vamos ler juntos? Rogério? Vamos lá. Isso. Vamos ler juntos aqui, primeiro Filipenses 4:19. Juntos, numa só voz? O meu Deus. Segundo. Pronto. Quais são as necessidades, as 3 necessidades básicas para a dignidade humana? Comer. Essas são as 3. Pode confiar. Não vai faltar. Confiou? Agora vamos para a segunda. Vamos lá? Ora. Quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, a todos sempre. Ele é poderoso para fazer? Está vendo? Mais do que o trivial. Infinitamente. É quando aquele milagre acontece. Aparece. Mas o que é que nós temos que fazer? Vamos ler junto? Olha. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e todas. Prioridade. Né? Comer, beber, vestir. Além do essencial, a nossa prioridade. Aí sim nós vamos agradecer juntos. Ó. Amém. Glória a Deus. É o que Deus pediu para falar para vocês. E eu acredito que eu fiz certinho o que Ele pediu. Né? Agora nós temos que voltar para casa e colocar isso em prática. E o meu desafio para os irmãos, volte o slide anterior, é dizer basta. Que essa noite possa ser a noite do basta. Basta. Não posso mais andar com isso. Não consigo mais andar com isso. Basta para tudo isso que está tirando a sua paz, sua alegria, sua esperança. Basta. E comece a confiar num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e precisamos, em nome de Jesus. Vamos ouvir um cântico. Enquanto isso, vocês orem ao Senhor.